desenvolver essa 1 hora, a gente vai ter que. A psiquiatria tem que falar para ele, porque o nosso é contadinho, senão não dá. Porque aí se falta, depois tem que ficar, eu não vou decorar aula porque a professora atrasou não. Vocês conversam com o professor, deu uma hora, tem que parar, né? Mas qualquer coisa eu vou falar com ele, porque para ele a gente pega essa 1 hora dele todo dia. Já no Egito ainda tem que chegar 1 hora antes aqui. Então vamos lá. Pessoal, a gente vai então dar continuidade ao exame mental. Nós falamos, né, em relação à questão da anamnese psiquiátrica na última aula. Então, a importância da gente fazer todo aquele processo de identificação, HPV, né, onde consta a história de comorbidades, uso de medicamentos, história pregressa psiquiátrica, história familiar, história do desenvolvimento. E aí, nós falamos que é muito importante também a gente aprender a semiologia do exame mental. Então, é isso que a gente provavelmente hoje não vai conseguir terminar. E aí a gente vai ter que perder mais uma aula nisso daí. Então, essa é uma regrinha mnemônica que eu criei desde quando eu comecei a dar aula, há uns 9 anos atrás, na psiquiatria, para ajudar os alunos a guardar um pouquinho mais fácil essa questão do exame mental. Então, é o CAAS PHD MAVIC. É uma regrinha mnemônica que eu oriento vocês a decorarem isso e quando forem fazer a prova, né, pegou a prova, já escreve isso no cantinho da prova, CAAS PHD MAVIC, para não esquecer e depois ficar passando a preto na hora da prova. Então, basicamente, em todo caso clínico de psiquiatria, a gente vai procurar esses itens aí do exame mental. E dentro desses itens é o que vai me dar o que tem de alterado nessa semiologia e a possibilidade do meu diagnóstico psiquiátrico. Então, assim, o exame mental, como qualquer área da medicina, ele é a base, né, é a pedra fundamental do possível diagnóstico que a gente vai ter fazer do paciente. Então, esse primeiro Czinho, todo mundo coloca aí o CAAS, né? Eu falo para vocês sempre colocarem no caderno. E aí, na hora da prova, vocês vão trabalhar esses quesitos. Na hora da prova, o aluno sempre fala assim, eu posso colocar assim, do jeito que está? Até pode, mas em geral, quando a gente vai descrever um prontuário, a gente não descreve o exame mental dessa forma. Vou dar um exemplo aqui de um exame mental normal. A gente coloca paciente, vigílio, boa apresentação. Vou colocar aqui para vocês um exemplo do exame mental normal, colaborativo, normovigílio e normotenaz. Pensamento e discurso. É bom todo mundo copiar isso para vocês terem noção de como é o normal. Pensamento e discurso organizados, sem alteração do sensório. Da psicomotricidade, humor, eudílico, pragmatismo, evolução, presentes, afeto,
monotípico é alguém que não tem nenhum problema no seu corpo, nem ansiedade, nem depressão, nem mania, nem euforia. Mas digamos que o paciente esteja deprimido. Para eu falar que isso é uma depressão, dentro do exame dele tem que aparecer aqui o humor deprimido. Senão não tem lógica eu colocar aqui humor eutímico e dar um diagnóstico de depressão. Então, o diagnóstico ele tem que estar totalmente casado com o exame mental do paciente. Se eu coloco um paciente psicótico, um paciente esquizofrênico que está alucinando, que está delirando, aí já vai alterar tudo isso aqui. Eu já vou colocar aqui pensamento de cunho delirante, do tipo tal. Aqui é onde está a alteração sem alteração de sensório. Eu já vou ter que colocar alucinação auditiva de comando, por exemplo. E se alguém está psicótico, ou seja, se ele está alucinando, delirando, ele não tem crítica preservada. É alguém que tem uma crítica totalmente prejudicada. Então aí vocês vão ver que vai mudando o exame mental conforme a patologia. Então a gente vai aprender a olhar esses itens e depois, conforme a gente for trabalhando os diagnósticos, a gente vai revisitando o exame mental e logando isso com a patologia do que a gente vai estudar, tá bom? Então aqui, ó, o primeiro item, que é o primeiro C aí do caos, é algo que todo médico já sabe bem, mas o médico ainda confunde, né? O estudante ainda confunde muito, que é o que a gente chama de consciência. Então todo mundo já sabe reconhecer se um paciente ele está lúcido ou não lúcido. Vocês colocam muito isso dentro daquele lote, né? Vocês colocam lúcido, orientado, tempo, espaço, né? Assim que vocês aprendem um pouquinho ali na parte da serologia. Então, na verdade, aqui a gente pode ver a consciência de duas formas. A gente pode ver a consciência do quantitativo ou qualitativo. Aqui na psiquiatria de base, eu cobro de vocês só o quantitativo, porque esse qualitativo ele já é muito mais refinado, difícil, muito mais específico do psiquiatra mesmo, porque é uma quebra da consciência do eu. Eu vou falar um pouquinho, só citar para vocês saberem o que é, mas não é uma coisa que eu cobro de vocês a nível de prova, nada mais, porque realmente é algo bem complexo, é só experiência, e muito paciente que a gente já aprende a fazer isso aqui. Mas o quantitativo é o que vocês já sabem fazer. Ou o paciente está lúcido ou o paciente está em coma. E entre esses dois extremos eu tenho as situações de alteração do nível de consciência. Então o paciente está vigílio ou o paciente está o que depois no outro patamar? Vocês já aprenderam isso em sério? Sonolento. Depois de sonolento, obnubilando, é isso? Depois de obnubilação, torporoso. Depois de torporoso, comatoso. Gente, isso aí quem não sabe ainda tem que chegar em casa e rever médico do quarto semestre, já tem do quarto ano, tem que saber isso na ponta da língua. Nível de consciência. O paciente ou ele está vigílio, ou ele está sonolento, ou ele está obnubilando, ou ele está torporoso, ou ele está comatoso, tá? Então, lembrar sempre disso daí. Bem, pela lógica, se a gente depende de... Vocês vão ver que na psiquiatria a gente depende de uma série de avaliações aqui. Quando chamam a gente para fazer a avaliação da psiquiatria do paciente em coma, é meio ilógico, né? E é por isso que vocês têm que aprender isso, que a gente direto vê isso, o médico pedir a avaliação psiquiátrica do paciente em coma. Não tem lógica isso. O que o psiquiatra vai fazer com o paciente em coma? Ele não tem como tomar nenhuma conduta, porque ele não tem como avaliar nada daquele paciente. Porque para o paciente ser avaliado, a gente tem que ter no mínimo o paciente estar ali no máximo sonolento para torporoso. Mais do que isso, impossível a gente fazer essa avaliação, né? No torporoso a gente ainda chega no leito. Para quem não lembra disso, o torporoso é o paciente que só responde a estímulo doloroso. Então às vezes acontece do paciente estar ali bem rebaixado, a gente chega
Geralmente o mais clássico é a gente apertar o externo do paciente com força, né? O paciente ele responde, às vezes abre o olho, né? Assim, sem muita responsividade, mas ele abre o olho, ele pode compactuar alguma coisa, mesmo que confuso. Mas num paciente comatoso, isso não tem nenhuma possibilidade da gente fazer avaliação psiquiátrica, tá? Então, lembrar que o nível de consciência, né, ele é nada mais, nada menos do que a interação do meio com a parte interna do paciente. Então, é o meio interno do paciente com o meio externo do mundo, né? Então, a consciência nos permite fazer essa conectividade. Vocês vão ver que nas próximas aulas eu vou falar um negócio que todo ano eu falo, toda prova eu peço e todo ano 60% ou mais das salas erram isso na prova. De forma geral, gente, quando uma patologia altera o nível de consciência, é porque isso não é psiquiátrico. Nenhum transtorno psiquiátrico altera nível de consciência. Eu falo isso todas as vezes. Eu explico isso na aula de delírio. Eu peço isso na prova, mas o aluno erra e erra assim, com gosto todo mundo. Porque o pessoal não sabe ler caso clínico. A gente coloca lá no caso clínico e a resposta está na primeira palavra e o aluno simplesmente ele corre o olho ali, parece que ele não para na primeira palavra, não lê. E ele fica lá perdendo horas e horas lendo, e geralmente são casos desse tamanho que eu trouxe. E o aluno fica lá lendo, e ele erra a questão. Então, assim, a primeira coisa que um bom médico olha é o nível de consciência do paciente. E se ele é alterado, não é psiquiátrico. Lembrem disso, tá? Mas enfim, o paciente ele pode estar então no estado de sonolência, que a gente acabou de falar, que é entre aquele estado entre o sono e a vigília. A gente vai ver mais pra frente que algumas alterações, como alucinações hipnopômpicas ou hipnogógicas, elas podem acontecer nessa transição com qualquer ser humano, mesmo sendo isso assustador, é totalmente fisiológico. Todo mundo já deve ter experimentado isso. Exemplo, você está dormindo e aí você acorda pegando alguma coisa no ar, caindo da cama, comendo, porque na verdade está ocorrendo uma transição entre o estado de vigilância para o despertar. Ou às vezes quando você está lá aquele meio dormindo, meio acordado, o olho meio caído, aí você vê umas estrelinhas, vê umas coisas, vê umas imagens, né? Aí a pessoa, meu Deus, aí fica meio assustada, acha que está enlouquecendo, mas na verdade isso também é fisiológico, porque é a transição da vigilância para a sonolência, tá? Então aí o que a gente acabou de falar, eu posso ter um paciente com consciência plena, um paciente sonolento, um paciente obnubilando, um paciente estuporoso. E aí a gente vai ter o que a gente vai estudar, que é o delírio 1, né? O estado crepuscular e o coma. Delírio 1, gente, essa aula é muito importante para o médico. Não existe um só concurso da vida de vocês, nenhuma prova da vida de vocês de residência que não vai cair esse tema. Delírio 1, infecção urinária, pneumonia, é coisa que assim, qualquer prova que vocês forem fazer na vida como médico, da mais barrela, a mais sofisticada, esses 3 itens vão sempre cair, né? Infecção urinária, infecção pulmonar e delírio 1, porque isso é base da medicina. A gente vai ter toda hora o paciente que está lá na enfermaria da ortopedia, que fraturou o fêmur e começa a alucinar e ver coisas, piriri, parará. Ah, eu vou ter o paciente que está lá na enfermaria da clínica médica e começa a ver, ouvir, e isso tudo, na verdade, em geral, é causa clínica, não é causa psiquiátrica. A gente vai falar um pouquinho disso pra frente, tá bom? Então, aí vai falar um pouquinho de cada estado, né? Eu acho que é um pouco desnecessário, mas a obnubilação, ela já começa a ter um prejuízo maior, né, da comunicação com o meio externo. Então, ali, na verdade, é um aprofundamento dessa interatividade com o meio, né?
O paciente começa, às vezes, já começar a falar coisas desconexas, ele não começa a conectar direito as ideias, né? E isso geralmente vai mostrando um agravamento do quadro dele. O torpor, né, já é uma sonolência bem anormal, que, como eu já expliquei, ele só responde a estímulos dolorosos ou muito profundos. O como é a ausência, né, dessa consciência, tá? Isso aqui é mostrar esse estado crepuscular. Todo mundo também já experimentou alguma vez esse estado crepuscular. É assim, quem dirige aqui em estrada, já dirigiu em estrada, aquele horário, por que as pessoas falam assim? Esse horário de dirigir é perigoso. O horário do começar da madrugada, o término da madrugada para a manhã, né? E o término da tarde para a noite. Então, aquela diminuição gradativa que faz da luz faz muito engano nas nossas pupilas, provocando muitas vezes distorção da nossa visão. Por isso que, se vocês forem ver estatisticamente acidentes em DRs, a gente vai ver que ocorrem muito mais nesses períodos que a gente acabou de falar. Exatamente porque a pessoa, às vezes, ela olha uma coisa, mas ela vê outra, ela às vezes tem imagens que não existem. Então, esse estado crepuscular, ele é como se fosse uma distorção da nossa consciência pelos estímulos externos que muitas vezes também proporcionam essa alteração, tá? Então, isso aí acontece, a gente sabe que pode ser um prejuízo também. Então, assim, esse daqui é o que eu não vou cobrar de vocês. Então, digamos assim, ok, o quantitativo é o que a gente acabou de falar e é o que eu vou cobrar de vocês aqui, ó, paciente vigil, ou paciente sonolento, paciente tamporoso, tá? Esse consciência do eu vou só citar, porque às vezes vocês vão ler alguma coisa e vão encontrar isso. Gente, a consciência do eu, quando tem uma quebra dela, é a coisa mais grave que pode acontecer a um ser humano. Porque é como se aquela pessoa, ele não reconhecesse mais ele próprio. Então é como se ele não fosse ele. Exemplo disso. Parece até bizarro, mas é real. A gente vai falar lá, Ricardo. Eu vou falar lá com o Ricardo e eu chego e cumprimento o Ricardo. Oi, Ricardo, tudo bem, Ricardo? Oi, Ricardo. Eu não sou o Ricardo, eu sou o leão. E aí o Ricardo, ele passa a se comportar igual um leão, anda igual um leão, fuge igual um leão. E ele se perpetua dessa forma igual um leão. Então, ele deixa de ser ele mesmo. Isso não é uma questão de, assim, que o paciente está brincando, imitando, nada disso não. Ele realmente, ele quebra. É a cisão mais grave do nosso pensamento no ser humano. E isso pode se quebrar nessas 4 formas: na atividade do eu, na identidade do eu, no limite do eu ou na unidade do eu. Isso aí é bem difícil, tá, gente? Muitos psiquiatras, inclusive, não sabem fazer isso daí ou ver isso daí. Mas quando a gente aprende, é bem interessante. Exemplo, tem uma paciente esquizofrênica, uma hora eu vou pedir para ela para gravar a voz dela falando, eu vou trazer para vocês. Ela, por exemplo, ela diz que tudo quem manda ela fazer é a pataxó. Não, porque a pataxó, aí eu estou conversando com ela, ela está falando assim, não, porque a pataxó está me dizendo que a senhora está falando, não, mas você não tomou remédio, não, porque a pataxó falou que não era para eu tomar remédio. Mas a pataxó que mandou eu fazer tal coisa. Por exemplo, isso daí, ó, é o que? A quebra da atividade do eu. É como se existisse outra pessoa comandando ela, que não seja ela. Entende? É bem complicado mesmo. Então, tudo o paciente vai falar que é o outro que manda, o outro que fala, o outro que ordena, o outro, né? E isso a gente vê nas esquizofrenias, principalmente, né? Isso é muito característico da esquizofrenia grave. Hoje a gente vê muito menos isso, porque hoje a gente tem recursos de tratamento muito mais rápidos.
rápidos, né? E a gente não vê tanto isso, mas ali no HD ainda a gente vê muito, porque a gente tem pacientes bem antigos ali, então há 20 anos internados e tudo mais, mas é bem complexo, né? Então o paciente ele começa a perder. Quando todos nós, é como se a gente estivéssemos no talco, assim, como se a gente visse o ser humano, todos nós vivenciamos a vida como se nós estivéssemos no centro de um grande palco. E o normal é que a gente entenda que existe uma luz incidindo sobre nós que nos permite entender quem somos. E isso é um processo do pensamento. O que acontece na consciência do eu? É como se você estivesse sentado num palco assistindo um teatro e aquela luz vai fechando, 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 fechando. Você vai vendo cada vez menos o que está ao redor e o que vai centralizando ali cada vez mais. Então a consciência do eu é como se fosse esse estreitamento, né? Quando o paciente vai perdendo essa consciência, ele vai estreitando, estreitando, estreitando. E ele não entende o papel dele nesse grande palco, como se esse grande palco fosse a vida mesmo, né? Então isso aqui é complexo, é uma coisa que eu não peço para vocês a nível de graduação, mas a gente cita porque provavelmente em algum momento na leitura vocês podem encontrar isso daí. Então aqui a gente vai guardar a questão do quantitativo, para vocês a nível de caso clínico, de prova e tudo mais. Ok, aí pessoal, alguém tem dúvida em relação à questão do nível de consciência? Professor, Oi. a senhora fala que o transtorno psiquiátrico não altera o nível de consciência, é só quantitativo. Só quantitativo, isso, qualitativo. Então, por exemplo, se vocês estivessem avaliando esse senhor aqui, por exemplo, muitos alunos confundem isso aí, ó. Ele está desorientado em relação a eles estão testando, a gente vai falar daqui a pouco da orientação. Aí eles estão testando a orientação alopsíquica do paciente, em relação a tempo, espaço, pessoas. E aí muitas vezes isso o aluno responde isso dentro de nível de consciência. Qual que é o nível de consciência desse paciente? Vigil, ele está sentado conversando, ele está lúcido, tá? Agora, ele está desorientado em tempo e espaço, mas isso não entra dentro do nível de consciência, isso entra dentro do nível de orientação. Então, aqui, ó, o primeiro C é de consciência. Aqui é consciência. O segundo A aqui é de aparência e atitude. O segundo A aqui é de atenção. Isso aqui é bem confundido, e aqui é orientação. O tipo de orientação auto, psíquica e alopsíquica. Tá? Bem, vamos supor aí, esse senhorzinho, a gente está vendo alguma alteração na aparência dele, o povo que a gente está vendo aí? Se a gente fosse levar em consideração ali os primeiros itens, por exemplo, aparência e atitude,
desesperada, né? Uma camisa ali, parece estar higienizado, né? O cabelo ele quase não tem, mas tá parado, né? E a atitude dele ali com o entrevistador é o quê? É uma atitude colaborativa, ele não está agressivo, ele não está falando alto, ele não está, né, fazendo nada. Se a gente olhar, por exemplo, aqui, ó, só para vocês entenderem. Saúde gravando anúncio. O vereador do SAMU pediu uma coisa aqui. Não pode mais. E anda de um lado para o outro. O que aconteceu? É por isso que muitas vezes, né, na grande, acho que das vezes, o SAMU ele não usa o paciente que surge CHPL, porque aí já tem um outro tipo de paciente. Um paciente não colaborativo, um paciente heteroagressivo, né, um paciente que ele está ali, a imagem está desfocada porque eles estão protegendo o paciente, a imagem, mas assim, muitas vezes ele está sujo, ele está, né, sem tomar banho há dias, ele está sem escovar dente, então a gente já tem um outro perfil de paciente e isso vai ser colocado na história dele. Então ali, esse paciente, qual que é o nível de consciência dele? Vigil. Digamos que ele esteja ali bem sujo, com a higiene precária, qual que é o tipo de aparência dele? A aparência que você pode descrever. Gente, assim, a forma com que você descreve é muito particular. Quanto melhor a pessoa tem vocabulário, mais bonito, melhor ela escreve. Né? Então, isso não existe uma regra do que você tem que pôr, desde que você cite o que tem que ser citado. Então, tem gente que vai colocar lá, paciente com vestes rasgadas, paciente com cabelo desdenhado, paciente com cabelo desalinhado, paciente mostrando precariedade da higiene. Aí você pode descrever como você quiser, o que você está vendo. Paciente descalço. Na verdade, isso que a gente ensina para vocês é uma súmula psicopatológica. Porque, na verdade, quando a gente vai fazer semiologia psiquiátrica, às vezes ela vai ter três pautas de folha, porque a gente descreve nada como uma história mesmo. Paciente encontrado em frente à sua casa, mostrando-se agitado, inquieto, com falas agressivas, a gente vai descrevendo toda a cena. Então, em geral, se a gente pegar um exame mental bem escrito, você consegue, igual para um livro, você consegue ir desenhando na sua cabeça a cena exatamente como ela acontece. Então, isso deveria ser o certo, né? Oi. Se, por exemplo, no nosso sentido está limpo, uma paciente que sofre, eu estou no calor de 40 graus e ele está muito frio, volta e tal, eu tenho que falar também que não seria uma. Sim, isso acontece muito no CAPS. O último, por exemplo, ele estava fedendo tanto, era um menino de 20 anos. Que na hora que ele entrou no meu consultório, aí a gente tem que, tipo, né, vai, abre a janela, aí eu falo para ele, nossa, tá tão quente, né, abre a janela, porque a gente também não pode, o paciente ele não pode entender que você tá, né, nossa, vamos deixar a janela, a porta aberta,
entrou, aí tava já assim, o CAPS inteiro, os pacientes passando mal, descendo escada, as moças da limpeza tentando ir lá no corredor, que é o hotel. Aí não tem janela, né, no corredor, só tem lá no fundo um basculante, tinha elas tentando jogar a bomba. Aí eu falei, gente, não adianta, vai piorar, tem que abrir todas as salas. Então, assim, tem isso, paciente psiquiátrico, isso mostra o quê? Uma alteração do sensório. O sensório são os 5 sentidos. Isso aí, geralmente, é o paciente que está com alucinações do sensório, da parte tátil. Então, ele não tem a mesma sensação que a gente tem. É muito comum a família chegar para você e falar assim, doutora, meu filho mudou o comportamento. É muito estranho, ele fica dentro de um quarto, fechado, tudo fechado, e assim, suando, e a gente quer tirar, quer pôr um ventilador, quer abrir a porta, ele não deixa, ele diz que não está sentindo isso. Outra coisa muito comum é a família falar que o paciente fica assim, olhando para o sol. E às vezes você vê isso também lá no HB. O paciente para assim e fica horas, horas e horas. Aí quando ele para, a cara dele está inteira queimada mesmo, assim, sabe? Às vezes faz queimadura até de 2º grau, de tanto que eles fazem isso. Então, isso são as alterações sensoriais mesmo do paciente psiquiátrico. Por isso que às vezes ele vai arrancar o olho, ele vai cortar a própria língua, porque ele perde muitas vezes essa questão sensorial. Então, é bem complicado. Essa semana mesmo eu atendi um paciente, ele nunca entrou na minha sala. A mãe que vai, as primeiras vezes a mãe era um paciente muito antigo do CAPS, e quando eu entrei no CAPS, a mãe ia só pegar remédio, tipo, clonazepam. E lá estava escrito que ele era esquizofrênico. Aí eu falei, olha, mãe, sinto muito, mas eu não vou renovar isso aqui, sem ver esse paciente. Ela falou assim, mas ele não tem. Eu falei, olha, não sei, a senhora dá um jeito, mas eu não vou pôr meu carinho nisso aqui mais. Aí ela deu um jeito de ir. Só que como que ele ia? Ele só usa um óculos de sol, bem escuro, e aí ele foi, ela mentiu que ele ia acompanhar ela no CAPS e ele foi com ela. Só que aí ele ficava sentado lá na recepção com o óculos e nunca entrou na minha sala. Aí realmente eu vi que era esquizofrênica, aí eu olhei para ela e falei, mãe, vamos fazer plano, vai tratar ele. A gente tem que tentar dar um jeito de medicar ele escondido. E ela não tem, não quis nunca internar ele. Né? Porque esses caras têm que internar para a gente medicar. E aí ela começou a dar uma zapina na comida dele. Isso já faz uns 2 anos. Essa semana foi a primeira vez que ele entrou no meu consultório. Ele já entrou no meu consultório de óculos de sol, mas estava higienizado, porque das primeiras vezes ele estava bem sujo. Aí eu falei pra mãe, nossa, que legal, ele evoluiu, né? Tá todo... Mas assim, a mãe antes falou, não fala que ele toma remédio, porque ela dá escondido todas as noites, ela já sabe o quantitativo que ele come. Só que aí a gente sabe que não tem mais a mesma efetividade, né? E também é um paciente que já passou muitos anos sem tratamento, sabe? E aí a mãe falou assim, toma, doutora. Não, agora ele toma banho, mas como que ele toma banho? Ele entra, se molha e sai. Ele não passa um sabonete, ele não passa um shampoo. Ela disse que tem dia que não aumenta o hálito dele, né? Então é bem complicado. Assim, o paciente esquizofrênico grave, ele é bem complicado. E essa questão do sensório acontece mesmo. E a gente descreve. Então você coloca paciente... É igual isso aqui, paciente adentra a sala usando agasalho, aí entre parênteses, porém estamos no calor de 40 graus, né? É a mesma coisa do pessoal que se automutila, que a gente fala para os pais. Por que o pai e a mãe não questionam o menino, né? Tipo assim, a pessoa tá vendo o filho sair com aquele agasalho de não sei quantos, num calor, não chega e fala, tira o agasalho que eu quero ver. Não fala. Aí quando vai ver, já tá com os braços todos, as pernas todas mutiladas. Então isso é porque falta alguém para dar esse olhar, né? Por isso que mãe chata é importante. Mãe precisa ser chata, né? Mãe desconfiou de alguma coisa, arranca a roupa. Ai, está invadindo minha privacidade. Vamos lá. Enquanto eu estiver cuidando de você, comendo meu feijão, a privacidade será invadida. Tire a roupa. E é bem assim mesmo. Se as pessoas
fizessem um pouco mais isso, a gente teria muito menos problemas, né, desse tipo, porque as pessoas realmente vai escondendo. Quando você olha, por exemplo, essa menina aqui, ó, você tem que descrever. São os alienígenas, pra quem não me conhece, meu nome é Sofia Loato e eu tenho transtorno de personalidade. Aí, digamos assim, vocês vão ter que falar assim, ai, pronto, mas tá na moda ter cabelo roxo. Ai, tá na moda, todo adolescente faz uma coisa de... Esses dias das minhas filhas estavam... Nossa, mamãe nunca me deixou fazer uma mecha hoje, não. Aí eu falei, ai, agradeço. Eu falo assim, graças a Deus que minha mãe nunca deixou. Admite agora que você cresceu. Fala assim, graças a Deus. Admite. Então assim, a gente não pode dizer que é normal, porque é aquilo que a gente falou. É normal você sair na rua e ver todo mundo de cabelo roxo? Não é, gente. Então não adianta a gente querer fazer mimimi com as histórias. O problema hoje das pessoas é que elas querem fazer mimimi com que não tem mimimi. É, isso acabou. Ok, ninguém está criticando, ninguém está dizendo assim, nossa, não pode ter o cabelo roxo. Não é isso. Mas eu não posso dizer que o cabelo roxo é uma norma para todos. Então isso tem que ser descrito. Ela é cheia de tatuagens, entre elas, ela tem um ET tatuado ali no... Aí depois quando você olha essa entrevista, ela fala que ela se modula pelos ETs, que ela vive pelos ETs. Eu conheço meu nome é Sofia Loato. Olha lá o dedo branco, tá vendo? Então, assim, isso aí são coisas que a gente às vezes tem que perguntar. Nossa, eu vi que você tem uma tatuagem de ET no dedo. Qual é a representatividade desse ET para você? Aí ali, às vezes, você vai encontrar, né? E às vezes não é nada, a gente está vendo. Eu lembro que uma vez eu atendi. Você atrás um aluno, estava com ansiedade, não sei o quê. Aí ele foi lá no carro, ele chegou, ele estava com um rapazinho assim, ele estava com uma unha de cada cor. Aí eu falei, gente, que negócio estranho. E ele conversava comigo e a mão toda pintada. Aí eu pensei, será que não pode? É o quê? E eu já grilando, né? Coloquei lá no... Aí em um determinado momento eu falei pra ele assim, então, eu tô vendo que você gosta de pintar as unhas, né? De forma bem colorida. Por quê? Né? Alguém que te mandou. Não, professor, isso aqui foi um trote da faculdade. Eu falei, nossa, já ia colocar aqui, ó, já ia te pintar, que isso aqui e tal. Então, assim, era uma questão que não era dele, era uma situação ocasional, mas acontece, a gente tem que olhar, né, isso daí. Igual as tatuagens, como eu falei aula passada, a gente tem que ver, a pessoa tem uma tatuagemzinha, aqui, ali, mas a pessoa às vezes chega ali inteira tatuada. Você tem que tentar entender qual que é a ligação dela. Tem gente que vai dizer assim, não, eu sou assim, eu sou tatuador, e é a minha vitrine, meu corpo é minha vitrine. Ok, beleza, é uma justificativa para isso. Mas a gente tem que estar sempre atento. Por exemplo, eu lembro no ambulatório da São Lucas, a gente tinha ambulatório de psiquiatria. Eu lembro que uma vez eu cheguei e tinha uma moça com bastante tatuadas e com o cabelo raspado. E aí, enfim, eu fiquei quieta, deixei os alunos passar o ambulatório todinho, todo mundo fez a anamnese dela e eu calada. Aí eu falei para os alunos, agora me passe o caso. Aí eles vieram, paciente, consciente, boa aparência, boa apresentação, parari, parará. Eu falei, boa apresentação, ok, não tem nada na aparência dela que chamou a atenção de vocês? Aí todo mundo ficou assim, uma cara do outro. Ela tá careca, né? Eu vi desde a hora que a gente entrou. Eu falei, e por que vocês não citaram isso no exame mental? Ai, professora, mas não sei o que, não sei o que. Aí eu falei, vamos chamar a paciente. Aí chamei a paciente. Aí eu conversando com ela, ela falou assim, eu falei, então, eu estou percebendo que você está com o cabelo raspado. Queria que você sinalizasse pra gente qual é o problema, se você está fazendo algum tratamento, se você gosta de ter esse visual. Aí ela, sabe o que é isso? É porque eu estava no meu trabalho, eu tive um conflito, a mulher me irritou tanto que eu fiquei tão irritada que eu saí de lá, fui pro cabeleireiro e mandei rapar o meu cabelo.
Olha aí. Ou seja, aquela pessoa ela já está te sinalizando quem ela é. Como ela modula frente aos estressores, né? Essa mesma ela vai lá e manda fazer a tatuagem, essa mesma ela vai lá e bota trocentos piercing quando ela tá com raiva. Ela vai, então assim, não é o fato da aparência em si, mas é como ela modula essa aparência, em que momento ela faz isso, né? Porque para uma mulher raspar o cabelo, né? Até os homens já têm dificuldade. Uma mulher raspar o cabelo é uma coisa muito impactante, é uma coisa muito assim, pô, né? Meu Deus do céu. Então, eu, por exemplo, vi essa moça depois melhorando, né? Nascendo o cabelo novamente, tudo mais. Mas a gente tem que olhar isso. Então, a gente cita tudo isso daí na aparência, né? Aqui, por exemplo, ó. E a atitude do paciente também é uma coisa muito importante, né, gente? Por exemplo, olha essa paciente aqui com sintomas do humor. Oi, Fibra, tocar música maromba. Entendi. Liberando playlist, todo natural. Oi? Olha como que é o movimento corporal de um paciente, ó. Quem sabe procurou a gente aqui hoje? Sabe, doutor, eu tenho a impressão que minha vida está no branco e preto. Um paciente que ele fica geralmente mais estático, mais apático, com menos movimentos. Eu vou passar rápido, depois a gente vai ver esses vídeos com as patologias. Mas olha como é diferente de um paciente em mania. Olha como que muda completamente o comportamento do Eu paciente. gostaria agora de saber um pouquinho mais de você, das coisas que você gosta de fazer, o que você faz para se divertir, se tem amigos, namorados. Doutora, eu tô me sentindo tão bem. Sabe que eu acho que eu nunca fui tão feliz, sabe? Eu sinto uma alegria assim tão grande que eu não sei explicar. Mas o que não tem são seus amigos, eles percebem. Ela se movimenta, ela vai chamando, ela aumenta o tom Eu de tenho muitos voz. amigos, doutor. Só que eles querem ficar saindo sempre, sabe? Aí eu saio com eles, né? Mas o problema é que eles sempre querem alguma coisa a mais, sabe? Aí eu tenho cada história, doutor, mas meu marido não pode saber disso, não. Meu marido não sabe as coisas boas da vida. Já eu não, eu gosto da aventura, do desafio. Eu acho que a vida precisa de um pouco de aventura, sabe? Mas eu gostaria de entender se você sempre foi desse jeito. Então, ele está perguntando assim, você sempre foi desse jeito? Por quê? Quando esse paciente chega lá, a família fala assim, pelo amor de Deus, essa menina é outra pessoa. Ela é uma pessoa quietinha, ninguém quase ouve a voz dela, agora ela está desse jeito, falando, oi gente, tudo bem, como vai? Então isso é um paciente em mania. Então a gente vê que muda o comportamento, muda a aparência, mas, por exemplo, pacientes maníacas, a primeira coisa que a gente vê, elas começam a usar roupas bem hipersexualizadas, elas começam a se maquiar excessivamente, elas ficam hipersexualizadas, então a gente vai vendo isso dentro do comportamento. E tudo isso a gente descreve no exame mental do paciente, tá? Então a gente vai depois voltar nesses vídeos, na hora que a gente for falar das patologias, mas é importante a gente entender essa questão, principalmente, então, em relação à aparência, né? Se essa pessoa tem cuidados pessoais, higiene, a expressão facial, se ela apresenta algum tipo de deformidade, se ela chega amparada, usando algum auxílio de cadeira, de muleta, né? O auxílio, se ela precisa de um auxílio familiar, né? A gente vai olhar tudo isso. Se a idade é compatível com a aparência física da pessoa, aqui em Rondônia a gente vê muito isso. Às vezes a gente se assusta, né? A gente entra uma pessoa no seu consultório, principalmente no SUS, aí você está escrito lá 35 anos, de repente entra uma pessoa na porta e parece que tem 60. Aí você fala, meu Deus, né? Será que é raro aqui? Não, é porque a pessoa ela tem meios de vida muito sofrido, trabalha no sol, ou está com uma patologia que ela fica da ilha,
né, sem cuidados. Então isso também é uma expressão de algo que fala sobre aquela aparência, né? O tipo de vestuário dessa pessoa é importante também. E uma coisa muito importante é essa questão da atitude do paciente. Então, assim, essa questão da atitude eu falo que todo médico teria que aprender para a vida, principalmente os homens, né? Os homens precisavam aprender isso, porque se médico soubesse ler as atitudes, ele se envolveria muito menos em problemas. A gente sabe que tem várias pessoas que elas, muitas vezes, né, a paciente ela está ali para cima do médico já com uma postura hipersexualizada, uma postura, né, e isso é muito complicado. Porque se eu noto que uma paciente está desse jeito, eu já deveria fazer o quê? Deixar uma porta aberta, chamar alguém para acompanhar de próximo, inibir a situação. Por quê? Porque se você depois é uma pessoa correta e ela vem para cima de você e você nega, ela sai gritando que você o quê? Abusou, que você fez alguma coisa que você não fez. E até que se prove o contrário, né? A coisa já rolou muito, porque a gente não pode ter câmera dentro dos nossos consultórios, é a sua palavra contra a palavra do paciente, e a palavra do paciente sempre é o que prevalece. No meu caso, por exemplo, a gente tem pessoas extremamente irritadas, a gente lida muito com simuladores na psiquiatria. Então, por exemplo, ontem eu estava atendendo lá no CAPS e eu ouvi o pau quebrar, toda hora eu parava o pau quebrando. Eu falei, meu Deus. Aí quando eu saí, eu vi que era uma paciente já conhecida minha, né, que já tinha feito N situações comigo, até o dia que ela falou assim, eu queria trocar de médico. Eu falei, ótimo, autorizado agora a troca de médico. Aí eu coloquei no prontuário. Paciente refere que gostaria de voltar ao seu antigo psiquiatra, barará, doutor fulano de tal, autorizado, carimbei, beijo me liga. Aí ela passou para atender para esse psiquiatra, eles, bafões, aí o psiquiatra saiu do CAPS. Aí só tem eu de psiquiatra no CAPS, aí tem os clínicos gerais. Ela passou a ir com o clínico geral. A mulher era uma agente de saúde, assim, simulatória ao grau. É assim, ela não trabalha, ela não quer trabalhar, ela chega lá e quer que a gente dá laudo para ela não trabalhar. Aí ela inventa, ela faz, sabe assim? Aí diz que a briga ontem era porque ela está 2 meses sem trabalhar e ela foi lá e queria que o médico desse para ela um atestado retroativo dos 2 meses que ela está sem trabalhar. Então assim, ela fica assim com falta e o barraco comendo, jogando cadeira e o médico falou, eu não vou te dar. Simples assim. Aí ela saiu fazendo barraco, xingando o médico, e parará, e barraco. Por 2 vezes eu ouvi um barraco muito alto, aí eu abri, né, que eu fiquei com medo dela estar agredindo alguém. Aí depois a minha diretora, que era uma diretora jurídica do casal, olha que eu falei, essa daí eu já conheço de outros carnavais, desde 2016. Aí ela falou assim, ela está marcada para a senhora para outubro. Eu falei, para mim, nada disso. Eu não vou mais atender ela. Porque ela vai começar a fazer tudo isso aí comigo. Pode colocar, então nós vamos ter que pôr à disposição da SEMUSA. Eu falei, a SEMUSA que resolve. Não vou atender, não sou obrigada a atender. Pode colocar aí que eu me recuso. E ponto, gente, não se exponha. Não queiram dar um de bonzinho, porque esses pacientes, eles criam tanto problema na tua vida. Eles são tão dissimulados às vezes que assim, é uma situação complexa. Então quando a gente vê que o paciente está irritado, às vezes eu falo para os alunos, né? Residentes são teimosos. Às vezes a gente entra lá no CAPS dessas garrafas aqui, ó. Eu passo o dia inteiro no CAPS colocando essas garrafas no chão ou no armário. Aí eles sentam lá, 3 alunos aqui, aí eles colocam assim, ó, na frente do paciente. E eu já vi um monte disso aqui, ó, na cabeça. Eu já vi colega abrir supercílios, abrir TTCE. Não pode, gente. Paciente, isso aí não é só para o paciente psiquiátrico, não. É todo. O médico tem que ter esse olhar periférico. Eu sou urologista. Na hora que você falar que o cara vai ficar impotente, pede, dá um tiro na tua cara e dirá ajudar alguma coisa. Então, assim, não tem isso não, tá, gente? Na medicina em geral, a gente tem na psiquiatria
psiquiatria, lógico, com mais ainda, mas a gente tem que ter esse olhar periférico. Como que essa pessoa está na sua frente? Você chegou e falou, bom dia, seu João, bom dia por quê? Ali ele já deu um tom para que ele veio. Ele vai arrumar confusão. Recentemente eu atendi uma paciente no CAPS, que não era minha, que era a mesma situação. O paciente já tinha feito N confusões, ela mãe, não sei o que, aí a diretora do doutor, pelo amor de Deus, essa mulher arrumou tanta confusão. Ela é paciente do fulano de tal, e a mãe está alegando dos medicamentos, não sei o que, ele está viajando, essa hora atende. Eu falei, tá bom. Sentei, a mulher toda advogada, não sei o que, parará. Aí ela já começou, assim, no tom, né? Aí eu falei assim, ó, deixa eu explicar, eu não sou sua médica, eu estou aqui fazendo um favor. Rapaz, na hora que eu falei, eu estou fazendo um favor, ela começou, o quê? Eu que pago o teu salário, favor? Você não tá... Menina, e começou. Gente, médico sofre isso toda hora. Eu já sou macaca velha, né? Antes eu ficava ali, chorava, só me levantei, chamei a diretoria, ela falou, isso é um absurdo, essa médica é uma escrota, e não sei o que, eu quero fazer um boletim de ocorrência agora. Gente, eu não tinha a minha puta. Simples, sabe, eu falar a palavra favor, pronto, né? O mundo acabou. Então a gente precisa ter muito cuidado, porque se a gente deixa a coisa, né, aquilo vai inflando e a gente se envolve realmente. Mas isso é característica da patologia que ela tem? É assim, tem um pouco da característica, mas tem um pouco também da safadeza, entendeu? Infelizmente a gente tem na psiquiatria, igual ontem, uma paciente, ela começou lá, quis se jogar da escada. Aí daqui a pouco ela quis se jogar da janela. Aí a diretora me ligou, eu estava até acabando de ver as finais da Olimpíada lá do Sol. Aí eu me atrasei um pouquinho. Ela me ligou, Vanessa, você tá chegando? Eu falei, não, eu tô aqui na porta do CAPS. Ela falou, não, tá. Aí quando eu cheguei lá já tava confusão. Ela tava com o psicólogo. Aí primeiro ela tentou se jogar na escada. Aí depois ela entrou na sala, o psicólogo acolheu ela, tentou se pular na janela, terceiro andar lá, né? Aí eu falei, aí ela falou, doutora, eu falei, não, ligar pro SAMU. Simples assim, vai pra internação. Aí ela, o SAMU não atende, não sei o que. Eu falei, pode deixar que eu vou ligar. Aí na hora o SAMU me atendeu, foram super solistas, mandaram a ambulância. E ela falou, eu já liguei pro marido, e o marido falou que não vai buscar mais. O marido não vai aí. E aí quando eu vi, ela já tinha ficado internada uma vez no HB e sempre faz as mesmas coisas, quando me matavam. Infelizmente, border, 30% deles realmente se matam. É um índice alto, porque eles são impulsivos. Eles cometem o suicídio por impulsividade. Só que chega uma hora que todo mundo cansa também, sabe? A família cansa, o filho cansa, o médico cansa. Border, assim, a gente brinca que se a gente quisesse fazer a lista negra, é muito complicado. Outro colega psiquiatra, eu nem sabia. Ele trabalha comigo, lá no HB, doutor Ivo. Aí o Ivo essa semana falou assim, nossa, bati um carro e tal, aí até mandei mensagem, tá tudo bem, precisa de... Não, Vanessa, tudo resolvido. Eis que ontem eu chego no CAPS, tá uma das minhas borders lá, e ela só desse livro. Primeiro eu vi que ela já tinha pedido mudança de médico. Aí acho que ela pediu mudança de médico, foi com outro médico, não gostou, não deu certo. Aí ela já sentou se justificando. Olha, doutor, quero deixar bem claro, nada contra... Olha, eu amo a senhora, eu não sei o que, porque o border ele faz isso, sabe? Aí, mas eu queria ouvir uma outra opinião, parará. Aí daqui a pouco eu, ok, a senhora tá bem, parará. Aí ela, não, a senhora soube, né, que eu fui atropelado por um doido, um psiquiatra doido. Aí ela já começou a detonar o médico. Tipo assim. Aí ela começou, a senhora conhece ele? É um doido, né, aquele psiquiatra, né? Aí eu olhando assim, eu falei, gente, aí eu né, desconversei, aí eu mandei uma mensagem pra ela, eu falei, cara, será que psiquiatra tem um chão até de atropelar a border? Aí é foda. Aí não dá, né, pelo amor de Deus. Aí ela falou muito mal de mim, eu falei, melhor eu nem falar.
quebram consultório, sabe? Quando não faz o que quer. Tanto é que eu atendo muita bola, mas eu sou bem daquelas que colocam todo mundo no seu exato lugar, porque senão elas, entendeu? Aí pronto, o marido falou que não ia buscar, ela ia pular, não sei o quê. Aí o marido busca. Chega o SAMU à toa, mobiliza uma ambulância que podia estar em outra, né? Porque o que ela queria? A atenção do marido, entendeu? Então, assim, é muito complicado, porque você fica o tempo todo lidando com essa questão. O que é doença, o que é comportamento. Então, assim, até onde eu sou doente a ponto de falar assim, eu não quero trabalhar, eu quero um atestado. Eu também, meu amigo. Quem não quer? Entendeu? E aí as pessoas, elas querem ficar renovando. Isso daí é um problema. Por exemplo, a gente está com um problema de que vai virar assim, não sei nem como. Vamos supor, penitenciária federal. Se você for lá e conversar hoje com um administrador lá, sei lá, de 100 agentes, ele tem 80 afastados por doença psiquiátrica. Aí você vai lá ver onde eles estão. Estudando para outro concurso. Nas cidades deles, passeando. Vivendo a vida. Então, assim, a psiquiatria, ela virou um comércio para essas pessoas hoje em dia. As pessoas não têm mais nenhuma vergonha de dizer nada, ela quer o laudo e ela quer se beneficiar. Então, isso daí, ó, judiciário, esse pessoal que passa, eles passam em concurso mais, assim, mais baixo, por exemplo, o cara é formado em Direito. Aí ele vai e faz um concurso para técnico do judiciário. Aí ele começa a conviver ali, ele fala, mas o que eu quero é ser promotor, o que eu quero é ser juiz. Aí o que ele já faz? De cara, isso é praxe, gente, é praxe. O que eu tô falando pra vocês não é exagero, não. Ele já entra, vai, paga a consulta e já começa. Tô com isso, tô com aquilo, não sei o que, papapá. Meu amigo, a partir do momento que você deu o primeiro atestado, você casou. Ou você casou, chega uma hora que você se emputece, porque você fala, cara, quem tá pagando a conta? Somos nós. Somos nós, população. E o cara tá lá em casa estudando, porque aí ele tá ganhando, sem produzir e com tempo livre para estudar. Daqui a pouco ele é promotor de juiz sem R$100. Então, assim, virou uma fábrica isso daí, sabe? A psiquiatria tá desgastante nesse ponto. E é no privado, e é no particular. Agora vai ter uma revisão de PCD. É uma loucura. Uma loucura. Em tudo. Até na faculdade. Às vezes a gente encontra, a pessoa tá lá, ela já foi até o 5º ano de medicina. Aí daqui a pouco ela vai lá com umas disciplinas. Aí do nada ela aparece com algo. Ele tem TDAH, ele tem não sei o que, ele tem não sei o que, ele tem não sei o que. Aí de cada, sei lá, 10 que chega com esse laudo, não é. Mas ele passa a se beneficiar daquilo. Aí é aquela coisa, até onde é justo, né? Eu não faço, eu não dou. Mas eu tenho colegas psiquiatras que até vendem o laudo. Não precisa fazer muito esforço. Agora com esse negócio online, então, o cara paga uma consulta do psiquiatra lá no Rio, lá em São Paulo, lá em Cuiabá, entra lá no áudio, fala um monte de blá blá blá, o cara dá o laudo e pronto. Então é uma coisa que ficou muito assim, pra gente que trabalha direito, ficou até desmotivante, sabe? Porque você fica meio sem ânimo assim, de fazer a coisa certa, sabe? Então tem muita simulação. Enquanto não mudar as regras no país, vai ficar bem complicado cada dia mais isso daí. E agora já está na medicina. Antigamente a coisa mais rara do mundo era você ver um atestado de um médico. Meu amigo, a gente que é concursado agora está no sal, tá? No sal, porque agora é tanta gente impetrando um atestado de plantão, um atestado de tudo que você imaginar. A pessoa se forma, vamos supor, ela é lotada numa UPA. Mas eu não quero dar plantão na UPA. O que ela faz? Atestado psiquiátrico. Para ser remanejado por uma UBS. Só que hoje todo mundo se forma ruim. Ninguém vai querer dar na UPA. Ninguém quer.
Aí você imagina, é uma loucura. É uma loucura. Aí quando chega lá, no emergencial, agora mesmo nesse emergencial, o que eu vi de médico que foi lotado no estado que não assumiu. Porque não foi para os lugares que eles queriam que fosse. Ele vai ficar em casa sem trabalhar, porque ele não quer. Então, assim, a gente está vendo essa questão muito, muito fluente, muito, né, assim, toda hora a gente está vendo acontecer. Gente, e a molecada para sair fora do exército? Mas vocês são engraçados isso aí? Então, olha que interessante. Hoje sobra médico querendo no exército, não é? Sobra porque hoje é um meio de dinheiro para o recém-formado. Antes o recém-formado caía no mundo, desde menino e ia trabalhar. Hoje não. Para ele é interessante estar no exército porque ele vai ganhar um dinheirinho bom e vai ter tempo para estudar. Entendeu? Então ele sai ali mal formado, o que ele vai fazer? É interessante ficar um ano no exército, recuperando os estudos que ele estudou a faculdade inteira para poder passar numa residência. Porque hoje o médico que não tem residência, ele não tem nada. Absolutamente nada. A gente já está com um monte de gente aí desempregada. Então hoje falta vaga. Todo mundo, inclusive homem, mulher, todo mundo se inscreve. E isso já era, da minha época já estava essa. Então assim, o exército hoje é uma coisa que a gente já não vê mais as pessoas pedindo muito essa questão de laudo para se exibir do exército. Mas para outras coisas, gente do céu, o negócio tá um caos total, assim, tá bem difícil. Gente, eu vou ter que parar aqui porque já são meio-dia. Aí na próxima aula a gente continua com o altas aventuras agora. Mãe, te amo.